Então, meus amores, no episódio de hoje vamos falar sobre o pós-São Valentim. Até vos chamei de amores e tudo, porque venho aqui de um fim de semana de muito love, muito love, muito love. E o que é que acontece no pós-Valentim? Muitas das vezes é a frustração que aparece. Então, eu acho que aqui vamos ter que falar de duas coisas. Primeiro, o comemorar e o não comemorar o São Valentim. Eu sou apologista de comemorar. Eu sei que é uma época em que é muito comercial, mas eu tenho uma teoria, já ao longo dos anos eu fui falando sobre isto nas minhas redes sociais e não me canso de dizer. Não me canso de dizer porque ainda acredito e tento praticar isto sempre que possível na minha vida, porque sou apologista da coerência de pregar, de falar e fazer, não, perdão, fazer aquilo que eu prego. Portanto, porque eu acredito. Se eu acredito, então faz sentido eu aplicar na minha vida. Qual é a visão, primeiro, que eu tenho do São Valentim? Depois de um fim de semana de muito amor, ou não, não é? Temos aqui o balanço, é a altura de falar sobre as frustrações que também vão aparecendo depois do São Valentim. Em primeiro lugar, quero partilhar convosco a minha opinião sobre esta comemoração. Nós sabemos que é uma data que já está muito comercial, é mais uma altura para se gastar dinheiro, está tudo certo, ou para investir na relação. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva. Do meu ponto de vista, eu acho que é uma boa altura para comemorar. Porquê? Há casais que efetivamente conseguem ao longo do ano fazerem escapadinhas para investir na sua relação, fazerem fins de semana diferentes, e então esses que conseguem fazer isso, espetacular, o dia de São Valentim pode ser ou não comemorado. No entanto, há casais, como eu também tive assim muito tempo, e há anos que também a agenda não permite. O que é que acontece? O São Valentim é uma boa desculpa para investir na relação, para marcar um dia diferente. É verdade, porque às vezes nós também temos que nos obrigar a fazer estas marcações de dias diferentes entre o casal, porque se nos deixamos ir na rotina, é hoje, amanhã é depois, e depois nunca saímos sozinhos, nunca temos um momento para nós, porque depois quando já há filhos implica também deixar os filhos em algum lado e depois passa-se um ano e o casal quase que não tirou tempo para si, a não ser nas férias de família. Portanto, se for o vosso caso, e em alguns momentos da minha vida também foi assim, era difícil pelas questões profissionais conseguir ter fins de semana livres para tirarmos um momento para os dois. Quando eu tenho um dia de São Valentim, uma data de namoro e uma data de casamento, isto é regra e é para levar a sério, são dias para ser comemorados. Está bem, eu sei que vocês dizem, mas eu comemoro em qualquer dia. Tudo certo, mas é preciso que o façam, porque há muita gente que diz que para investir na relação não tem que ser no São Valentim, pode ser qualquer dia. Mas se o faz, está tudo bem. Se não faz, então podem até ficar com esta dica de não olhar para o dia de São Valentim como um pretexto para gastar dinheiro e de modas e um dia muito comercializado, mas sim uma oportunidade para investir no amor. Então, partindo do princípio que vocês planearam o vosso São Valentim, depois entramos aqui noutra questão, que é a frustração. E o que é esta? Porque é que surge esta frustração? Surge porque nós criamos expectativas. Que às vezes estamos à espera que aquele dia seja assim, seja assado, que ele tenha programado irmos àquele sítio, uma massagem, ou um motel, ou um fim de semana não sei aonde, ou até que me ofereça aquele anel. Olha, por falar em oferecer o anel, eu recebi o anel de noivado, de pedido de o pedido de casamento no dia de São Valentim. Olha, já nem me estava a lembrar dessa, portanto é mais um motivo para ter que ser comemorado, eu acho. Mas foi só aqui um à parte. Então, quando nós estamos com estas expectativas de acontecer algo e esse algo não acontece, há uma frustração. E há também, mas aqui vemos logo que há uma frustração, porquê? Porque existe aqui
muitas das vezes uma falta de comunicação. Não é a comunicação naquela semana que estão a programar tudo, porque não é essa falta de comunicação. Eu queria ir para um hotel, ele foi para outro. Eu queria que ele fizesse isto ou que ela fizesse isto e ela não fez. Sim, porque às vezes eu aqui falo muito, estamos à espera, nós mulheres, que os homens façam, parece que eles é que têm sempre a obrigação de fazer. Não tem a ver com isso, não interpretem a minha comunicação nesse sentido. Eu comunico com muito mais mulheres, eu tenho muito mais mulheres em consulta e então acabo por falar nesta questão. Nós mulheres esperamos que eles façam, porque eu lido com mais mulheres, mas aqui ninguém tem mais obrigação, um não tem mais obrigação do que o outro. Portanto, aqui o discurso também se aplica aos homens, que às vezes são os homens que são muito ativos em programar coisas diferentes para as suas companheiras, e também há momentos que eles estão à espera que elas tomem uma decisão de também de escolherem, organizarem esse fim de semana, e elas também não o fazem. Portanto, a frustração também pode ser vista para o lado masculino, não é? Fim de semana, um de nós programou o fim de semana e não foi de encontrar as expectativas, porque eu gostava de ir para a neve e ele levou-me para um fim de semana num país tropical, não é? Uma coisa assim, portanto, vamos para os opostos. E isto não foi obra do acaso, foi só obra da falta de comunicação que existe entre o casal. Depois há aqui uma coisa muito interessante, que é as expectativas invisíveis que são criadas. O que é que são isto de expectativas invisíveis? Uma coisa é a expectativa que eu tenho, ele tem, mediante a nossa realidade. Depois há as invisíveis, que é uma expectativa criada com base naquilo que eu vi nas redes sociais. Porque no dia de São Valentim, todo le monde é muito feliz, apaixonado, louco, e tem uma série de programações fantásticas. Vão a restaurantes lindíssimos, vestem roupa espetacular, vão para hotéis ou vão um fim de semana não sei para onde Judas perdeu as botas e não as encontrou, mas era um cenário lindo, perfeito, uma cena de filme. É aquilo que nós vemos nas redes sociais. E às vezes acreditamos que aquilo aconteceu e que as pessoas estão felizes naquele cenário e que aquilo foi mesmo lindo e maravilhoso e perfeito. E isso também ajuda a criar a frustração de eu vi aquele casal, eu vi aqui a cidade inteira com os amigos, ou lá quem vocês seguem nas redes sociais, a fazer uma programação espetacular, e recebeu um anel lindo e ela ofereceu-lhe um relógio lindo e nós não tivemos nada disso. Pois, mas aquilo que se vê nas redes sociais também não é tudo real. E por isso é que este podcast chama-se Nuamente, que é pôr a nu as coisas que estão na mente. E não só, também se der para pôr a nu outras coisas, também vai de encontro ao tema, não é? Mas é muito importante termos aqui este filtro, que é aquilo que eu vejo, que até uma amiga minha publicou, um casal amigo publicou, nem sempre aquilo é a realidade. Portanto, façam esse filtro, porque senão vocês não conseguem gerir também as vossas expectativas. Depois há aqui uma frustração que também tem a ver com a ideia do cenário perfeito, não é? A ideia do cenário perfeito. Vocês pensam, e vou fazer assim, e vou fazer assado, e depois vamos para aqui, e depois no fim da noite vamos assim, e não deixa de ser uma ideia nossa. Nós idealizamos o cenário perfeito. É que no dia do casamento, eu acho que o dia do casamento é um bom exemplo. Nós idealizamos o cenário perfeito, mas nesse dia a maior parte das vezes acontece o cenário perfeito, porque é tudo tão lindo, tão maravilhoso. Estamos numa bolha de amor, onde nos despimos de preconceitos, de expectativas, de julgamentos, porque estamos ali no papel de noivos e estamos para dar e receber e celebrar o amor. E depois não conseguimos muitas das vezes trazer essa nossa postura até de um dia de casamento, por exemplo, para uma comemoração em casal. Continuamos à espera do cenário perfeito, mas às vezes o cenário não é tão perfeito. Vocês marcam o restaurante e o restaurante está cheio de gente. Vocês atrasam-se
a entrar no restaurante, jantam tarde, está muito barulho, ficam arreliados. Ainda para mais, às vezes o dia de São Valentim calha a meio da semana e no dia a seguir é dia de trabalho e então ainda vos complica ali o horário. Muitas das vezes também querem ir ao motel para fazer uma coisa mais ousada, não é? Querem ir ao motel e alguns não aceitam reserva e a fila é de quilómetros e vocês passam não sei quantas horas dentro do carro para tentar entrar num motel. Portanto, às vezes querem usar um produto, não é? Compraram um produto para apimentar a relação, mas não tiveram a indicação de como é que aquilo se fazia em pormenor, que quantidade é que eu aplico, porque comprei um creme que vai acender aquela chama que vem desde a Maria Agostinha até aos céus, mas depois aquilo não acendeu nada, pelo contrário, foi uma desgraça total. A noite estragou-nos a noite, porque não nos conseguimos informar devidamente de como é que íamos utilizar isto. Portanto, não há os cenários perfeitos e eu acho muito giro às vezes as coisas também não acontecerem como nós queremos que aconteça, porque se nós tivermos saudáveis e um bom sentido de humor e tivermos em sintonia como casal, vamos ter ali uma história para contar. Portanto, às vezes também podemos ver isso dessa forma, que é, e eu planeei isto correu tudo ao contrário, e que não mais não sei quê, e mais não sei que mais, pronto, e temos ali uma história, muitas das vezes acontecem coisas que se olharmos para elas de uma forma divertida, acabamos por ter uma história para contar. Depois, há aqui algo que também pode criar frustração nestes dias, que é a comparação. A comparação é o nosso grande inimigo em tudo. Em tudo. Mas aqui eu falo da comparação já não só em relação aos casais amigos que também foram não sei para onde, não é? Porque aí nós podemos, no fundo, ligar isto à questão das expectativas, até das redes sociais, que vimos isto ou aquilo. Não falo não tanto dessa comparação, mas falo muitas das vezes da comparação com outras relações. E às vezes outras relações que nós tivemos outros companheiros, outras histórias. E essas comparações, às vezes é para o bem, outras vezes é para o mal, não é? E acaba por fazermos ali um mix. Porque reparem, quando eu tive uma relação lá atrás, em que como fazíamos comemorações de São Valentim naquele registro, era sempre a pessoa que se entusiasmava, que adorava programar algo diferente para nós. E agora estou numa relação em que fui eu a preparar tudo e esperava que a outra pessoa trouxesse, nem que fosse um chocolatinho, para trocarmos os dois, para comermos, ou até que me oferecesse o tal anel que eu estava à espera, ou sei lá, outra coisa qualquer. Eu não sou a mesma pessoa nesta relação que fui lá atrás com outra pessoa. As pessoas não são iguais. Então, e se eu tenho uma banana e tenho uma laranja, eu posso comparar a banana com a laranja? Eu não posso. Eu posso comparar bananas. Quer dizer, comprar bananas aqui neste contexto do meu podcast tem tudo a ver com o tema, mas pronto, não era nesse sentido. Eu posso comparar a fruta banana se é banana de um país, se é de outra, se está mais madura, se está verde, se é pequena, se é grande. Mas eu nunca consigo comparar com uma laranja, porque a banana nem sequer tem sumo, a cor não é a mesma. Então, se eu não consigo comparar coisas diferentes, por que raio é que eu vou comparar o meu companheiro ou a prestação dele na organização de um fim de semana ou a minha prestação neste fim de semana ou neste dia de São Valentim com uma relação que tive lá atrás, com uma pessoa que não era a mesma, que eu também não era a mesma, portanto estamos a comparar laranjas e bananas, ok? E o exercício mais difícil que nós temos é precisamente este de controlar a comparação. Reparem, a partir do momento que vocês entraram, para quem me está a ver no YouTube, a partir do momento que vocês entraram e viram esta minha imagem hoje, vocês automaticamente ativaram a comparação. Porque ela está com o cabelo mais assim, porque ela está mais assado, porque o bege pode-lhe favorecer, ou então o bege não está a realçar ali muito. Olha que planta gira que ela tem ali atrás. Na minha casa não consigo ter plantas que elas durem, papapá, nhenhenhé, nhenhenhé, nhenhenhé. Vocês ativaram a comparação inevitavelmente. Por isso,
é uma coisa que é intrínseca em nós. E quando nós estamos num momento de frustração, é preciso termos a capacidade de dizer assim: calma lá, eu estou a comparar isto com o quê? Este dia foi mau comparado com o quê? O meu companheiro não teve uma boa prestação comparado com o quê? Eu falhei, eu não fiz isto e aquilo, mas estive mal, mas comparado com o quê? Portanto, a comparação é um tema que é tema em tudo que a gente possa falar. É tema no sexo, é tema na autoestima, é tema na questão profissional, é tema até numa coisa tão simples como um São Valentim. Ok, não correu como tu querias, mas tu sabes como é que querias. É que depois também temos isto, que eu acho muito curioso. É que há pessoal que não sabe o que é que queria fazer naquele dia, mas depois fica frustrado porque tudo foi feito e não agradou. Oh, meus amores, então aí tu tens que fazer um trabalho contigo de perceber porque é que estás nesse mood. Porque é que nada me agrada. E então, se não me agrada o que ele fez, porque é que não fui eu a fazer? Ah, eu não fiz porque não tenho tempo. Ah, eu não sei quê, porque não. Ah, pá, isso aí vem as desculpites, que é o que eu chamo de desculpites, que é tu não sabes o que é que havias de fazer, tu tiveste receio em arriscar a marcar aquilo que tinhas em mente porque ele podia não gostar, e então mais vale a pena estar quieta e ficar à espera que os outros façam. Mas depois, no fim, sinto-me no direito de ficar frustrada. Porque não foi como eu queria, mas eu também não sei como é que eu queria. Mas não era assim, não é? Pronto, isto acontece muitas das vezes quando nós não estamos bem, quando estamos de mal com a vida, quando há alguma coisa dentro de nós que sentimos que não está alinhada, mas também não sabemos o quê, e muitas das vezes o pior no meio disto tudo é que também não procuramos saber. Então, mas independentemente disto tudo, de não ter corrido tão bem, e se quiseres te dar ao trabalho de fazer a reflexão, porquê, o que é que tu querias, que expectativas tinhas, porquê é que não as comunicaste, ou comunicaste, mas elas não foram ouvidas, portanto, porque tu só vais conseguir tirar uma conclusão depois de conseguires parar para refletir, ok? O que é que não podes fazer no final? É culpar-te e minimizar-te. Eu acho que deves olhar para a tua reflexão como ok, ele não esteve tão bem ali, mas eu também não estive tão bem aqui. Como é que podíamos ter feito isto de forma diferente? E não é entrares no papel de vítima porque eu não tenho jeito, porque eu não presto para isto, porque se calhar eu estou desinteressada, porque se calhar afinal eu já não gosto dele, por isso é que não tive a iniciativa, ou então ele não gosta de mim porque ele não fez nada, nem uma caixa de chocolates comprou, nem um presente, nem uma almofadinha pirosa daquelas que ninguém gosta, mas que toda a gente gosta de ter e gosta de receber, mas depois, não é? Criticamos, mas qualquer gesto muitas das vezes é o mais importante, não é a almofada, é a preocupação da pessoa ter comprado a almofada ou o ursinho ou seja lá o que for. Mas é não entrar nesse papel de vítima, é entrar numa postura de liderança da tua vida e da pessoa que tu és, que é, ok, o que é que eu não estive tão bem, o que é que ele não esteve tão bem, porque é que isto não funcionou, será que conversamos, não conversamos, ele entendeu a minha ideia, eu entendi a ideia dele, e este é o caminho, não é ficar aí a chorar, baba e ranho, e a deprimir e ficar o resto da semana desmotivada, porque depois isso influencia nas outras áreas da tua vida, porque o São Valentim não foi aquilo que tu pensavas. Contudo, o São Valentim, ou o Dia dos Namorados, como vocês queiram chamar, só ativa algo que já lá estava. Muitas das vezes é isto. Se houve desconexão, desencontro, desentendimento, expectativa frustrada, não é? Se foi um fiasco, e já foi um fiasco o ano passado, e o ano anterior, no fundo, este dia só te trouxe ao de cima aquilo que já aí está. Só que na semana normal, na rotina do dia a dia, a coisa vai. Até, mas diz assim, oh Mariana, mas eu até tive um fim de semana aqui há uns tempos e até não fiquei com uma frustração, até correu muito bem,
Pois, mas este fim de semana ou este dia, ou depende dos anos, este ano nem sabia muito bem se ia comemorar no dia ou se ia comemorar no fim de semana, sim, porque depois há isto, há casais que comemoram exatamente a noite e há outros que comemoram o fim de semana mais próximo, não é? O que importa é a intenção de comemorar. Mas o facto de teres tido um fim de semana há não sei quanto tempo correu muito bem e o São Valentim não correu tão bem, o que é que difere deste fim de semana para o outro? Será que não é por se chamar São Valentim que cria automaticamente uma pressão para ser uma coisa romântica, linda, maravilhosa, perfeita, com fogo de artifício? E no outro fim de semana vocês só foram de fim de semana e só foram desfrutar, e então, como não houve tanta expectativa, não houve tanta preocupação em celebrar o amor, que tinha que ter champanhe e morangos e tudo, e até correu bem, não é? Até foi soft. Porque é que este não foi tão soft? Porque é que este está a criar desconforto e frustração? Mas acredita, muitas das vezes só vem ao de cima aquilo que já está na relação e em determinados momentos é que nós conseguimos ver. Para terminar, queria também dizer aqui uma coisa que para mim faz-me sentido. E isto é para me fazer sentido a mim também, não é? É eu poder comunicar convosco as minhas ideias, aquilo que eu defendo, a minha visão, que não está de todo mais certa ou mais errada. É a minha visão, ok? O São Valentim pode ser um dia espetacular, comemorado até em casa. Portanto, eu aqui quando falo de ir para o motel, ir para o restaurante, ir para a neve, ou ir para uma viagem, ou dar presentes, eu não estou a dizer que essa é a forma que torna o dia de São Valentim ou a noite de São Valentim interessante, ok? Foi alguns exemplos que eu dei e posso-vos dizer que a maior parte das noites do Dia dos Namorados eu passei-as em casa, precisamente porque era dias de semana e que não era viável com crianças, não era viável num dia da semana a trabalhar no dia a seguir fazer uma noite XPTO, mas no entanto não deixaram de ser noites de comemoração, de entrega, de conexão, e não precisamos desse fogo de artifício todo, ok? Por isso, queria só partilhar isto convosco, só no sentido de perceberem que apesar de eu ter dado estes exemplos, não quer dizer que só assim é que é um dia de São Valentim maravilhoso. É um dia para comemorar o amor. Eu acho que deve ser um bom pretexto para nos dedicarmos à nossa relação e às vezes temos que aproveitar estas datas para nos obrigarmos, porque se vamos embrulhados na rotina do dia a dia, das semanas e dos meses, nem sempre estamos dispostos a marcar para estarmos a celebrar o amor. E no fundo, quando não corresponde com aquilo que nós queríamos, é uma excelente oportunidade para fazer uma análise. O que é que correu bem, o que é que correu mal e porque é que foi assim. Se foi o teu caso, espero que te tenha ajudado aqui com estas questões a fazer essa reflexão, para começares também a pensar noutras formas de programares outros momentos a dois e não saíres com a expectativa frustrada. Ou ficares com a expectativa muito alta e depois aquilo até foi um dia maravilhoso, mas a tua expectativa não estava alinhada com aquilo que deveria estar. Espero que saiam várias reflexões daqui. Há aqueles que tiveram um fim de semana ou um dia de São Valentim maravilhoso. Boa, fico feliz e continuem a repetir. Um beijinho, boas vibrações. Sem ruído, sem disfarces. O que sinto, o que penso, o que sou, numa mente